Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal do YouTube do Direito Empresarial do Século XXI. E hoje eu vou trazer para vocês um assunto muito legal que eu vou falar sobre os conceitos básicos do direito empresarial para você que não sabe direito empresarial, que quer aprender direito empresarial, que quer entrar nesse mundo do direito empresarial. Então eu sugiro que, se você está gostando do conteúdo, se você quer continuar, que eu continue produzindo conteúdo para você bom, de qualidade e com frequência, dá o seu like, por favor, compartilhe esse vídeo e subscreva o canal, tá? Vamos falar hoje dos conceitos básicos do direito empresarial. A gente já teve um vídeo anterior em que eu tratei da teoria da empresa, que normalmente é um tema que eu gosto super de tratar, porque eu adoro a parte histórica do direito empresarial, porque acho que ele tem tudo a ver com aquilo que a gente chama de aquela frase, aquele ditado que a gente diz que a necessidade ensina o sapo a pular, e talvez seja esse um dos vieses que eu mais gosto do direito empresarial, que o direito empresarial ele está onde a economia gira, ele ruma em direção ao local para onde a economia gira. E muitos dos avanços que nós tivemos, não só desde o mercantilismo, da questão da Revolução Industrial, isso tudo foi animado pelo direito empresarial, porque ele deu as ferramentas jurídicas necessárias para que todos esses fenômenos, esses momentos históricos acontecessem nas nossas vidas e a gente passasse a estudar esses movimentos nos nossos livros de história. E aí a gente acaba analisando isso sob a perspectiva do direito empresarial, então comercial, hoje empresarial. Então a gente vai falar hoje basicamente de 3 conceitos básicos do direito empresarial. Eu vou falar com vocês da empresa, eu vou falar com vocês do empresário e eu vou falar com vocês do estabelecimento empresarial. Quando a gente estuda a teoria da empresa e a gente vê que o Alberto Aschini trabalha 4 perfis, a gente vai chegar à conclusão que o conceito de empresa está no perfil funcional, o conceito de estabelecimento empresarial coincide com o perfil objetivo e o empresário, o conceito de empresário, coincide com o perfil subjetivo. A gente vai deixar de fora o 4º perfil, que é o perfil corporativo, porque ele está muito mais ligado às ideias do direito do trabalho, e eu, graças a Deus, não trato de direito do trabalho, amém, Jesus, Assim, cada um, que a gente acaba tendo que saber alguma coisa por conta das implicações diretas e indiretas ao mundo empresarial, mas eu particularmente não gosto da matéria. Mas, então a gente vai falar desses 3 conceitos aqui, vamos acelerar aqui a coisa para ninguém dormir. Então vamos falar um pouquinho disso aqui. Quando a gente fala em empresa, a gente está falando numa acepção que foi trazida por Alberto Aschini, que vai dizer, a gente não tem um conceito legal de empresa, a gente tem um conceito que se extrai do conceito legal de empresário, que é empresa como atividade econômica organizada dos fatores produtivos com o fim de produzir, circular bens ou serviços. O que a gente precisa extrair com muito cuidado desse conceito são 3 palavras que constituem o centro onde gravita todas as informações em relação ao conceito de empresa: atividade econômica organizada. Quando a gente fala em atividade econômica, a gente está falando qualquer atividade que persegue lucro, que tem como objetivo o lucro. Só que nem toda atividade econômica é atividade organizada. E somente serão consideradas atividades empresárias as atividades econômicas organizadas. Claro que essa organizada ela é complementada pela organização dos fatores produtivos e tudo mais. Mas o que difere efetivamente a empresa da atividade que não é empresária é a organização dos fatores produtivos.
Como é que a gente observa a organização dos fatores produtivos? A gente não observa pelo tamanho, a gente observa pela necessidade ou não do seu regente estar presente na sua prestação de serviço, na sua execução. Quando eu falo regente é porque eu não queria usar ainda a palavra empresário, mas basicamente é isso. O empresário, que é aquele que explora a atividade empresária, a atividade ela é tão organizada que ela funciona mesmo que a pessoa do empresário não esteja ali presente. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês e eu vou dar exemplos grandes e vou dar exemplos pequenos, que eu acho que ajuda você a perceber que não é o tamanho que define se ela é uma atividade empresária ou não. O que define é a possibilidade dela funcionar e rodar pela sua própria organização. Então, vamos imaginar, vou falar primeiro do grande. Vamos imaginar a Nestlé. Eu não sei nem se a Nestlé, qual é a organização societária dela, mas vamos imaginar que ela seja uma sociedade que explora uma atividade de indústria de laticínios, que ela tem iogurtes, essas coisas. Então, vamos falar exclusivamente de uma unidade produtiva dela, como se fosse uma única sociedade. Então, ela produz iogurtes. Ela recebe a mercadoria leite, beneficia esse leite, transforma em iogurte, queijo, e vende. Então, eu tenho toda uma linha de processo produtivo e a gente consegue ver muito claramente a organização dos fatores produtivos. Porque eu pergunto para vocês, o sócio da Nestlé está lá dentro, tirando o leite da vaca? Está lá dentro, colocando o fermento lá para poder fazer a fermentação do iogurte? Está lá empacotando, fica feio, né? Botando o potinho, a rolinha no iogurte, né? Aquele tampão de metal? Não, não está. Por quê? Porque os fatores produtivos estão tão bem organizados que a pessoa dele não é necessária. Ele apenas vai reger a orquestra. Ele vai lá, e vai organizar tudo isso. Quando a gente fala de uma Nestlé, de uma atividade grande, isso fica muito mais fácil de ser percebido. Agora vamos pensar aqui numa coisa pequenininha, bem pequenininha. Vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro. Se você passar aqui no Rio de Janeiro, ali na Lagoa, tem vários estacionamentos de carro que ficam ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, e nesses carros estacionados, desde que a gente vem passando por um momento muito crítico aqui na cidade do Rio em particular, e também em função dos acontecimentos de saúde pública que se sucederam ao longo do tempo, a gente teve uma precariedade muito grande das condições financeiras das pessoas aqui na cidade, e obviamente as pessoas precisam ganhar dinheiro honestamente. O que aconteceu? Muitas pessoas começaram a colocar e abrir os capôs do seu carro para vender quentinhas. Eles vendem quentinha acompanhada de um guaraná, alguma coisa, por R$10. O cara lá que tá vendendo quentinha, o que ele faz? Ele acorda de madrugada, ele sai, acabou de vender as quentinhas, ele passa no mercado, compra os insumos, vai para casa, né? Prepara o almoço, a comida do dia seguinte, ou de madrugada ele acorda para fazer isso, prepara as quentinhas, bota no carro e vai trabalhar. Vejam que foi ele que foi no mercado comprar os insumos, foi ele que fez a comida, foi ele que botou no carro, foi ele que vendeu. Quando isso não acontece sozinho, isso acontece em regime familiar, e a mulher dele vai ser provavelmente a sócia dele, a mulher, a irmã, a mãe, alguém da família. Normalmente eles acabam trabalhando no esquema familiar. Mas vamos colocar esse exemplo, porque a gente tem no Brasil muitas sociedades familiares e não há nenhuma vedação nisso, só do ponto de vista de casamento, mas do ponto de vista societário. Vejam que ele joga nas 11 posições. É ele que compra, ele que administra o dinheiro, ele faz tudo. Agora eu pergunto para você, se ele tivesse na posição de regente, ele conseguiria organizar uma orquestra para que fizesse isso independentemente da pessoa dele? Conseguiria. Então essa atividade é uma atividade empresária. Quando eu falo em atividade empresária, quando eu falo no conceito de empresa, eu preciso olhar no mundo dos fatos o que aquele negócio faz e perceber se o que ele faz é exclusivamente dependente das pessoas
que exercem aquela atividade. Se ela depender exclusivamente de quem presta o seu serviço, de quem faz a cadeia produtiva, ela não vai ser uma sociedade empresária, ao passo que se ela tiver essa característica, ela será uma empresa, no seu sentido técnico, jurídico, na acepção funcional de aberto à esquina. Quero só dar um exemplo em relação a uma prestação de serviço, porque a prestação de serviço passou a ser incorporada com o advento da teoria da empresa. E também quero dar o exemplo da prestação de serviço, porque a prestação de serviço muitas vezes pode ser de uma atividade intelectual, de natureza científica, artística, literária, que está no parágrafo único do artigo 966, que quando for exercida com pessoalidade, ela não vai ser empresária, e quando ela for exercida sem pessoalidade, ela será empresária. Então, eu vou dar um exemplo de uma prestação de serviço que ela vai ser empresária, mas que poderia não ser empresária. E aí eu vou dar um exemplo de uma forma e vou dar um exemplo de outra. Vamos imaginar a Amil, uma prestadora de serviços de saúde, de atendimento médico, consultório, enfim, planos de saúde, né? Fornece serviços de saúde. Qual é o coração dessa atividade? Se a gente fosse resumir uma palavra, a gente diria medicina. Quando a gente fala em medicina, eu pergunto para você, medicina é uma atividade intelectual de natureza científica? É. Então, quando a gente fala em medicina como uma atividade intelectual de natureza científica, a gente estaria na exceção do artigo 966, parágrafo único. Mas no caso da Amil, eu pergunto para você, os seus acionistas são sócios? Aliás, eu não sei nem se ela é SA, eu acho que ela é SA. Os seus acionistas são sócios? Não, os seus acionistas são médicos? Não necessariamente. Poderiam até ser, mas não necessariamente. E ainda que fossem, são eles que estão atendendo os pacientes que têm plano? Desconheço essa informação. Tem pessoalidade aqui? O que esses médicos, ainda que sejam todos médicos, o que esses médicos estão fazendo? Organizando os fatores produtivos. Então, aqui a prestação de serviço medicina, saúde, ela é elemento de empresa. Ela é elemento da organização dos fatores produtivos. Então, essa prestação de serviço aqui é uma prestação de serviço empresária. Diferentemente, se eu tivesse uma pequena clínica que prestasse serviços de obstetrícia, mastologia, ginecologista, obstetrícia e mastologia. Eu tenho uma pequena clínica em que são sócios uma mastologista, uma ginecologista e uma outra que é ginecologista e obstetra. As três são sócias. Elas têm uma enfermeira que atende com elas, ajuda a fazer os procedimentos dentro do consultório, e elas têm também com elas uma secretária que faz os agendamentos, que organiza a vida financeira da sociedade para elas, a parte burocrática, né? Ajudam elas nessa parte burocrática. Mas vejam, elas que atendem. O rendimento vem do trabalho exclusivamente delas. Elas exploram a própria intelectualidade delas mesmas. Elas exploram a própria natureza científica delas mesmas, né? A própria força intelectual científica delas mesmas. Eventualmente, eles podem ter colaboradores, e muitas vezes esses colaboradores eles vão ajudar no quê? Aumentar a produtividade desses médicos. Porque se o médico tiver que atender o telefone, se o médico tiver que preparar o paciente, o médico tiver que prescrever e ainda fazer as contas, ele não vai conseguir produzir. Mas se ele tiver alguém que faça as contas para ele, atenda o telefone, ajuda a paciente a se vestir, a fazer alguma coisa enquanto ela está fazendo a prescrição, em vez de ela atender 5 pessoas, ela atende 50. Então, ela ganha muito mais. Ela aumenta a produtividade, mas ela pessoalmente exerce a atividade. Então, nesse caso, a atividade de medicina, ela não é elemento de empresa. Ela não é elemento da regência. Eles não são regentes de uma atividade organizada. Falta organização de fatores produtivos aqui, ainda que eu tenha colaboradores. Perceberam?
Então, cuidado, porque quando a gente fala de atividade empresária, eu tenho essa regência, ainda que no momento, pelo tamanho, eu não poderia ainda ter larjan, dinheiro para poder investir em gente para substituir em todas as posições do tabuleiro de xadrez, como acontece no caso do exemplo das quentinhas que eu dei para vocês. Fechado esse assunto, vamos falar agora do sujeito. Quem explora a atividade empresária é um empresário, né? Quem é um empresário? Quais são as formas jurídicas que a gente tem disponíveis para o empresário se apresentar? A gente tem 3, na minha opinião 2, mas a doutrina vai falar de 3 sujeitos. Quem são esses 3 sujeitos empresários? A gente tem, e eu vou falar o que a doutrina diz, empresário individual, EIRELI ou EIRELI, e sociedade empresária. Isso aqui é o que a maioria das pessoas fala. Agora eu vou dizer o que eu falo. Empresário e sociedade empresária. Por que eu fiz essa diferença entre o que a doutrina fala e o que eu faço? Porque, na minha opinião, a EIRELI está dentro de sociedade. Ela é uma espécie de sociedade, ok? Então, é só uma questão de classificação e de compreensão do Instituto da EIRELI, ou da EIRELI, como você preferir. Então, para mim, a EIRELI, ela é uma espécie de sociedade quando ela for empresária, quando ela exercer uma atividade realmente empresária, ela vai ser empresária, uma sociedade empresária. Fechado isso, então vou falar dos 3 da posição, não vou aqui me valer da minha posição, embora no meu livro eu fale sobre a minha posição e justifique os meus argumentos para o entendimento que eu tenho de que se trata efetivamente de uma sociedade. Aliás, recentemente o STF deu uma decisão em que ele fala claramente que a EIRELI é uma sociedade. Eu até outro dia publiquei no meu Instagram isso, porque até o STF tá comigo, mas tudo bem. Então, dito isso, a gente tem esses 3 sujeitos diferentes que podem assumir a posição de empresários. Quando a gente fala do empresário individual, a gente está falando da pessoa natural explorando a atividade empresária em nome próprio. Então, no exemplo que eu dei lá do cara da quentinha, que é ele que compra o insumo, vende, faz o caixa e faz as quentinhas e vai vender, esse cara é um empresário individual. Mas ele poderia ser um empresário individual nessas circunstâncias que eu dei de exemplo, mas ele poderia ser um empresário individual em circunstâncias em que ele tivesse um staff para trabalhar para ele. Não há problema nenhum. O que as pessoas fazem hoje na prática é só utilizar a forma empresário individual quando ele tiver uma atividade de baixíssimo risco, porque o empresário individual ele tem o inconveniente de ser ilimitadamente responsável pelas obrigações, porque ele não tem a autonomia patrimonial que as pessoas jurídicas gozam. E, em função disso, isso é muito desvantajoso para ele, esse risco assumido na atividade. Mas é interessante que muita gente acha que, embora o empresário individual seja uma forma jurídica, ele não é uma forma societária jurídica. Então, as pessoas se confundem e acham que, às vezes, o empresário individual é uma PJ, é uma pessoa jurídica, porque ele tem CNPJ. Ele tem CPF, ele tem CNPJ, mas isso não tem nada a ver. Porque ele ter CNPJ é porque, por ele exercer uma atividade econômica, ele se submete a um regime tributário semelhante à das pessoas jurídicas. Então, ele precisa contabilizar o negócio dele no CNPJ, mas isso não faz dele uma pessoa jurídica. Isso acaba confundindo muito. O contrato, alguns contratos que a gente celebra também são os contratos que têm CNPJ e não são pessoas jurídicas, como um contrato, por exemplo, em conta de participação. E ele não é pessoa jurídica. Está lá claramente disposto no nosso Código Civil. Então, o empresário individual ele é um cara que exerce em nome próprio. Por isso que o nome empresarial do empresário individual, ele normalmente vai ser parecido com o nome civil dele. Então, por exemplo, meu nome, Simone Gantuá, seria Simone Gantuá Confecção de Roupas, ou S. Gantuá Comércio.
eu colocaria, eles colocam normalmente alguma coisa assim. Eu peguei recentemente uma pessoa que era o nome dela em um número gigante. Acho que provavelmente porque o nome era um nome talvez comum, e aí para diferenciar dos outros ele botou um nome enorme. E aí esse passa a ser o nome empresarial desse empresário individual. Então lembrando, o empresário individual ele exerce em nome próprio, é ele pessoa natural explorando. Quando a gente fala da Eireli e da sociedade, a gente já está falando de pessoa jurídica. A Eireli ela é uma pessoa jurídica unipessoal e as sociedades elas podem ter vários tipos societários diferentes, inclusive tipos societários que admitem um único sócio, como é hoje o caso da sociedade limitada, ou sociedades pluripessoais. Por isso que para mim, a Eireli é um tipo de sociedade, porque hoje eu tenho sociedade limitada e ninguém discute mais que a sociedade limitada é uma sociedade e ela tem um único sócio. Ela pode ter um único sócio. Então, a Eireli, ela vai ser uma pessoa jurídica que vai explorar a atividade empresária quando ela exercer a atividade efetivamente empresária, porque, e aí vocês têm que tomar cuidado com a Eireli, porque o parágrafo 5º do artigo 980A do Código Civil, ele fala muito claramente que a Eireli ela pode ter um objeto que não é empresário. Então, a Eireli ela só será sujeito empresário quando ela exercer uma atividade empresária. Porque se ela não exercer uma atividade empresária ela não será. Isso vai repercutir, inclusive, no registro competente para registrar a Eireli. Mas não é o objeto da aula desse vídeo de hoje. Quando a gente fala da sociedade empresária, a gente está falando de uma pessoa jurídica também, que aí podem ser pluripessoais, podem ser unipessoais, que exploram a atividade empresária. O que as pessoas geralmente têm muita dificuldade de entender, principalmente quem está na graduação, é entender o que é falar em sociedade de forma genérica e o que é falar de tipo societário em espécie. Quando a gente fala em tipo societário, a gente está falando de regimes jurídicos disponíveis para você escolher reger a sua vida em sociedade. Então, eu tenho sociedade limitada, sociedade do tipo simples, a sociedade em comandita simples, sociedade em nome coletivo, sociedade anônima, cooperativa e por aí vai. Esses são regimes jurídicos disponíveis para eu escolher. Vão ter regime de responsabilidade dos sócios diferentes, características diferentes, uma série de regras diferentes e você vai escolher o tipo societário de acordo com a natureza da atividade, se ela é empresária ou não é, e também pelo tamanho, porque se não faz sentido para eu aumentar e melhorar meu negócio de quem tinha, constitui uma SA, porque eu não tenho nem bala na agulha para sustentar uma SA. Então, a escolha do tipo societário ela vai variar de acordo com o caso concreto. Mas fato é que, dentre os tipos societários que nós temos no ordenamento jurídico, alguns deles podem ser escolhidos para o manejo e exercício da atividade empresária. Dito isso, quando essa sociedade que eu constituí, seja do tipo societário que for, que admita o exercício da atividade empresária, e a atividade efetivamente exercida seja empresária, ele será uma espécie de empresário. Por isso que quando você chama o sócio de uma sociedade empresária, você está cometendo um erro crasso, porque sócio não é empresário. Empresário é um empresário individual, empresário é Eireli, empresário é a sociedade. É ele que é o sujeito que explora a atividade empresária, não é o sócio. Nem quando o sócio está na qualidade de administrador. Ele continuará sendo um representante da sociedade. Essa sim, o sujeito que explora a atividade empresarial. Cuidado com isso, porque é aqui que os alunos confundem e fungibilizam conceitos que não podem ser fungibilizados. E para a gente terminar e nos encaminharmos para o final desse vídeo, quero fazer um vídeo muito comprido sobre isso, a gente termina esse vídeo falando sobre o estabelecimento empresarial. O estabelecimento empresarial, como eu falei logo no início desse vídeo, ele é o perfil objetivo reconhecido pelo Alberto Aschini dentro da lógica da teoria da empresa. E ele é um perfil objetivo porque ele, em linhas gerais, reconhece a parte patrimonial, a parte substancial da atividade empresária. Então, quando a gente está falando do exercício da atividade empresária, o estabelecimento empresarial é o conjunto de bens atrelado a essa atividade que vai dar a ela
a substância, o amálgama para que ele possa efetivamente ser produzido. Então, o estabelecimento, pela definição normativa, ele é esse conjunto de bens corpóreos e incorpóreos que vão dar substância para o exercício suporte para o exercício da atividade empresária. Eu não tenho uma lista estrita do que pode compor o estabelecimento empresarial, porque os bens que comporão o estabelecimento empresarial, ele vai variar de acordo com as necessidades do empresário. Inclusive por isso que a natureza jurídica dele é de universalidade de fato, porque é a vontade humana que faz com que esses bens sejam reunidos. Então, quem presta serviço vai ter uma necessidade de bens diferentes de quem produz mercadorias, por exemplo, de quem comercializa, por exemplo. Então, eu vou ter um universo de conjunto de bens diferenciado. Agora, eu queria que ficasse aqui, eu vou dar alguns exemplos dos bens que compõem, mas eu queria que ficasse aqui muito claro na cabeça de vocês que estabelecimento empresarial não é o lugar onde o empresário exerce a atividade. O lugar onde o empresário exerce a atividade, se ele for físico, a gente chama de ponto empresarial. Se ele for virtual, a gente chama de ponto virtual, tá? Mas não posso confundir estabelecimento empresarial, que é esse conjunto de bens, essa universalidade de bens que vai ser animada pelo empresário na exploração da atividade empresária, com o ponto onde ele exerce a atividade empresária. O ponto empresarial é um dos elementos que podem compor o conjunto de bens, o estabelecimento empresarial. Então, quais são os bens que a gente pode enumerar como bens que compõem o estabelecimento empresarial? Eles podem ser bens móveis, eles podem ser bens imóveis, eles podem ser semoventes, eles podem ser bens materiais, eles podem ser bens imateriais. O que a gente tem, quando a gente fala de bens móveis e imóveis, geralmente a gente não trabalha muito dentro do conceito do estabelecimento empresarial, porque o direito civil já resolve a maioria das questões envolvendo esses bens móveis e imóveis, inclusive os semoventes. Mas, em relação aos bens incorpóreos, a gente tem uma infinidade de bens que compõem o estabelecimento empresarial que são de extrema relevância. Exemplos: marca, patente, modelo de utilidade, desenho industrial, aviamento, know-how, nome empresarial, ponto empresarial. Esses são alguns exemplos que eu estou trazendo para você, né? Então, esses bens, eles compõem o estabelecimento empresarial e por compor, aliás, o título do estabelecimento também, que muitas vezes o empresário, se for cuidadoso, vai colocar a marca dele registrada no seu ponto empresarial e por aí vai. Então, esses bens, uma vez animados pelo empresário, né, que ele é o regente, não esqueçam, o empresário é o regente da orquestra, ele vai dar finalidade, né, vai dar execução ao exercício da atividade empresária. Então, a gente conclui nesse vídeo de hoje que eu tenho a tríplice aliança aqui dos três institutos básicos do direito empresarial: empresa, empresário e estabelecimento empresarial. Peço a vocês que vocês deem um like se vocês gostaram desse vídeo. Quero também que vocês subscrevam o canal e quero mais ainda, quero que vocês usem os comentários para pedir temas. E aí a gente vai trazendo para vocês um conteúdo dinâmico, um conteúdo de qualidade para que vocês assistam sempre que quiserem e também aproveitem o canal e o meu Instagram para tirar as dúvidas de vocês. Eu tenho lá uma caixinha de pergunta onde eu deixo essa caixinha aberta todos os dias para tirar as suas dúvidas em relação ao direito empresarial. Se você gostou do conteúdo, se você quer se embrenhar no direito empresarial do século XXI, não se esqueça, as vagas estão sempre abertas, basta você ir lá no meu Instagram, lá na minha bio, clicar e fazer a sua matrícula e receber um mundo de informações para você se tornar cada vez mais um advogado empresarial do século XXI. Até a próxima e até lá. Não esqueça, subscreva o canal. Tchau!